A vida de um jogador bilionário é pintada como um quadro impecável, iates navegando em águas cristalinas, carros importados que reluzem ao sol, festas privadas em mansões escondidas do olhar curioso da imprensa. Mas, por trás dessa moldura dourada, escondem-se rachaduras profundas, segredos que jamais caberiam nas páginas glamorosas de revistas de celebridades. Essa é a história de Leonardo Farias, o menino da periferia que conquistou o mundo com a bola nos pés, e de Helena Duarte, a mulher que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Uma história que começou como conto de fadas e terminou como tragédia. Leonardo nasceu em um bairro simples de Belo Horizonte. A rua onde cresceu era de terra batida, poeira no verão e lama no inverno. A casa pequena onde vivia com a mãe, Dona Marta, e 2 irmãos, mal comportava a todos. O pai havia abandonado a família cedo, deixando para trás apenas dívidas e lembranças amargas. Mas Dona Marta não se deixou abater, lavava roupas para famílias da região e fazia faxinas em casas de classe média para garantir o arroz e feijão de cada dia. Desde pequeno, Leonardo foi chamado de "O Pé de Ouro". Jogava bola descalço, com os pés já calejados de tanto chutar pedras e improvisar bolas feitas de meias velhas. Quando corria pelo campinho improvisado do bairro, parecia que nada poderia pará-lo. Havia nele uma fome de vitória, um brilho nos olhos que deixava todos com a sensação de que aquele garoto iria longe. Foi nesse mesmo campinho que ele conheceu Helena. Ela não jogava bola, mas era presença constante. Organizava rifas, vendia brigadeiros para ajudar o time da comunidade a comprar uniformes, cuidava dos irmãos menores enquanto torcia pela equipe da rua. Helena tinha um sorriso sereno, desses que transmitem paz até nos momentos mais caóticos. Ela e Leonardo se aproximaram ainda adolescentes, em uma amizade que logo se transformou em namoro. Enquanto ele sonhava em ser jogador, ela sonhava em ser professora. Helena gostava da simplicidade, de escrever em cadernos, dar aulas para os vizinhos mais novos, organizar atividades voluntárias. Leonardo, por outro lado, só falava de futebol. Vivia dizendo que um dia sairia dali, que pisaria em gramados internacionais e daria à mãe e à futura esposa tudo o que elas mereciam. Aos 16 anos, sua vida começou a mudar. Um olheiro de um grande clube mineiro apareceu em um torneio amador e ficou impressionado com o talento do garoto. Pouco tempo depois, Leonardo foi chamado para integrar a base do clube. A família comemorou como se fosse uma final de campeonato. Helena, emocionada, costurou à mão uma bolsa simples para que ele pudesse levar chuteiras e uniformes. "Vai e mostra quem você é", disse ela, segurando as lágrimas no momento da despedida. Os anos seguintes foram de sacrifícios. Leonardo se dedicava intensamente, treinava como se cada dia fosse uma chance única. Enquanto outros jovens se perdiam em festas, ele passava noites inteiras repetindo jogadas, chutando contra o muro até as pernas não aguentarem mais. Helena permanecia ao lado dele, mesmo à distância, escrevendo cartas, mandando mensagens de apoio e guardando cada reportagem de jornal que citava o nome de Leonardo como promessa do futebol brasileiro. Aos 18 anos, a grande virada aconteceu. Durante um torneio internacional de base, Leonardo chamou a atenção de empresários espanhóis. Em menos de 6 meses, ele estava embarcando para a Europa, contratado por um dos maiores clubes do continente. A despedida foi dolorosa, mas também carregada de esperança. Helena acreditava que o amor deles resistiria a qualquer distância. E resistiu. No início, Leonardo ligava todos os dias. Contava sobre os treinos, sobre a vida em outro país, sobre as dificuldades de adaptação. Helena, orgulhosa, compartilhava cada notícia com os vizinhos e mantinha viva a chama do relacionamento. Quando ele finalmente voltou ao Brasil para as férias, pediu Helena em casamento. A cena aconteceu em frente à família e amigos, no mesmo campinho de terra onde se conheceram. Ela,
chorando de emoção, disse o sim sem pensar duas vezes. O casamento aconteceu alguns anos depois, já com Leonardo consolidado como estrela mundial. Foi transmitido em rede nacional, com convidados famosos, decoração luxuosa e um vestido de noiva que estampou capas de revista. O Brasil inteiro assistiu ao conto de fadas ganhar forma. O garoto da periferia que conquistou a Europa e casou com o amor da adolescência, diziam as manchetes. Mas a vida não é um conto de fadas eterno. Pouco tempo após a lua de mel, Helena começou a sentir sintomas estranhos. Fraquezas, tonturas, dores persistentes que não passavam. Preocupada, procurou médicos. Após uma bateria de exames, veio a notícia que mudaria para sempre suas vidas. Helena tinha uma doença autoimune rara, que atacava os rins e exigiria tratamento constante, com medicamentos pesados, internações eventuais e acompanhamento de especialistas. O choque foi devastador. Helena chorava, temendo ser um fardo para o marido. Leonardo, inicialmente, mostrou apoio. Declarava amor em entrevistas, dizia que enfrentariam tudo juntos. Posava sorridente ao lado dela em hospitais, fazia questão de mostrar publicamente que era um marido presente. Mas a realidade por trás das câmeras era bem diferente. Com o passar dos meses, Leonardo foi se distanciando. As viagens aumentavam, as festas particulares tornaram-se rotina, os contratos publicitários exigiam presença em eventos. Ele já não ficava tanto em casa, e quando estava, evitava conversar sobre a doença. Helena, fragilizada, percebia o afastamento e sentia a dor de perder, pouco a pouco, não apenas a saúde, mas também o marido que tanto amava. Certa noite, durante uma discussão banal, Leonardo deixou escapar as palavras que ela jamais esqueceria. Eu não nasci para cuidar de doente, Helena. Você me prende, você me sufoca. Essas palavras foram como facadas em seu coração. Não era apenas a doença que a enfraquecia, mas a constatação de que o homem a quem dedicou a vida estava pronto para abandoná-la. E não demorou. Poucos meses depois, jornais do mundo inteiro noticiavam: o jogador bilionário Leonardo Farias pede divórcio de Helena Duarte em meio à luta dela contra a doença rara. O escândalo dividiu opiniões. Torcedores defendiam que Leonardo tinha direito de viver sua vida, outros o chamavam de monstro sem coração. Helena, em silêncio, enfrentava não apenas o tratamento doloroso, mas a solidão de ser deixada justamente quando mais precisava de apoio. Helena não queria acreditar no que estava acontecendo. O silêncio dentro da mansão que antes ecoava risadas e conversas cúmplices agora parecia um labirinto de solidão. Cada quarto parecia mais vazio, cada corredor mais frio. O piano que Leonardo havia comprado em um leilão de luxo nunca mais fora tocado. Os jardins, antes coloridos pelas flores que ela mesma fazia questão de escolher, agora estavam mal cuidados, como reflexo da ausência de vida na casa. As dores da doença tornavam-se mais intensas, mas a dor emocional parecia sempre maior. Helena lembrava das madrugadas em que esperava Leonardo voltar das festas, já sem forças para discutir. Quando ele chegava, exalando perfume caro misturado ao álcool, apenas dizia que estava cansado e se trancava no quarto de hóspedes. A cama que antes fora o símbolo da união dos dois agora era dividida pelo vazio. A imprensa, voraz, não deixava espaço para descanso. Repórteres acampavam na frente da mansão, esperando um flagrante, uma declaração, qualquer imagem que confirmasse os rumores de abandono. Helena, debilitada, mantinha as cortinas fechadas, recusando-se a expor sua dor para o mundo. Já Leonardo aparecia em capas de revista, fotografado ao lado de modelos internacionais, sorrindo como se não houvesse nada de errado em sua vida. Entre os torcedores, a indignação crescia. As redes sociais se tornaram campo de batalha. Covarde, sem coração, traidor eram alguns dos comentários mais comuns nos perfis oficiais do jogador.
Mas também havia aqueles que o defendiam. Ele não é obrigado a viver preso a uma situação dessas, cada um cuida da própria vida. A opinião pública se dividia, mas para Helena, tudo soava como ruído distante. Seu maior sofrimento era a ausência do homem que amava, não os julgamentos externos. As sessões de hemodiálise se tornaram parte de sua rotina. A cada ida ao hospital, Helena via outras pessoas na mesma situação, algumas acompanhadas de familiares, outras sozinhas como ela. Em silêncio, pensava no contraste entre a fortuna que cercava seu nome e a solidão que a consumia. Tinha acesso aos melhores médicos, aos hospitais mais caros, mas nenhum tratamento comprava o calor humano que lhe faltava. Lembrava-se, com amargura, dos primeiros anos ao lado de Leonardo. O garoto simples que dizia que faria de tudo para nunca deixá-la sozinha. O mesmo que prometia, em lágrimas, que ela seria a razão de sua vida. Onde estava aquele homem agora? Em que momento ele se perdeu no meio de contratos milionários, holofotes e bajulações? O processo de divórcio foi anunciado oficialmente. Leonardo contratou uma equipe de advogados renomados, preocupados em proteger sua imagem e sua fortuna. Helena, por outro lado, pouco se importava com dinheiro. Para ela, a maior perda não estava em cifras, mas no abandono, na quebra da promessa que juraram diante de Deus e do mundo. Ainda assim, familiares insistiram para que ela tivesse representação legal. Você precisa se proteger, Helena. Ele não pode simplesmente te deixar assim, sem nada, como se sua vida não tivesse valor, dizia a irmã mais velha. Durante as audiências, Helena mal conseguia encarar o homem que um dia foi seu grande amor. Leonardo chegava elegante, de terno sob medida, acompanhado por uma comitiva de assessores. Ela, fragilizada, usava roupas simples, mas carregava uma dignidade silenciosa que impressionava até os mais céticos. Os advogados dele falavam em uma incompatibilidade de vidas, pressões da carreira, decisões pessoais. Ninguém ousava dizer a verdade nua e crua, ele estava abandonando a esposa no auge de sua doença. A cada aparição pública, Leonardo tentava manter a pose. Em entrevistas, dizia que tinha um respeito profundo por Helena, que o desejava o melhor para ela, mas suas ações falavam mais alto que qualquer declaração ensaiada. Enquanto Helena lutava contra o tempo em hospitais, ele era fotografado em iates no Mediterrâneo, rodeado de amigos e mulheres jovens. Essa hipocrisia doía mais do que qualquer diagnóstico. Helena já não tinha forças para se indignar. Apenas aceitava, com a serenidade de quem entende que não pode controlar as escolhas alheias. Mas dentro dela, um misto de tristeza e revolta crescia silenciosamente. Não contra a doença, não contra o destino, mas contra o homem que preferiu fugir em vez de permanecer. E foi nesse turbilhão de emoções que Helena tomou uma decisão: não deixaria que sua história fosse contada apenas como a mulher abandonada pelo jogador bilionário. Ela queria, ao menos, encontrar um propósito no meio da dor. Começou a escrever um diário. Página por página, registrava lembranças do passado, reflexões sobre a vida, desabafos sobre o presente. Era sua forma de manter a sanidade, de não se perder completamente na solidão. No diário, escrevia frases que jamais teria coragem de dizer em voz alta. Ele não sabe o que perdeu. O dinheiro compra tudo, menos a paz de dormir ao lado de quem ama. Eu não sou um peso. Ele que se tornou leve demais, sem raízes, sem coragem de carregar algo real. Se um dia eu não estiver mais aqui, quero que essas palavras contenham a verdade que ele escondeu. Essas páginas se tornaram um refúgio. Mesmo nos dias mais dolorosos, Helena escrevia. Às vezes com lágrimas borrando a tinta, às vezes com raiva pulsando em cada linha. Não importava o tom, era a forma de não deixar que sua voz fosse silenciada. Enquanto isso, Leonardo parecia cada vez mais distante da realidade. Blindado por assessores, mergulhava em festas, contratos e viagens. Os amigos próximos que ousavam questioná-lo eram afastados rapidamente. Ele não queria ouvir críticas, não queria sentir culpa.
Para ele, a vida era feita de conquistas, troféus e prazeres imediatos. O passado, por mais que tivesse sido importante, era apenas um peso que agora preferia deixar para trás. Mas o destino tem formas curiosas de confrontar quem acredita estar no controle absoluto. Enquanto Leonardo vivia no auge de sua carreira, sua imagem começava a ser corroída lentamente. Patrocinadores questionavam sua postura, fãs organizavam protestos, até ex-jogadores começaram a criticá-lo publicamente. O título de o ídolo o começava a rachar. E, ainda que tentasse negar, Leonardo sabia que a mancha daquele abandono jamais sairia de sua história. Helena, por sua vez, descobria em si mesma uma força que não imaginava ter. Entre sessões de tratamento, dores intensas e noites mal dormidas, encontrava espaço para ajudar outras pessoas no hospital. Conversava com pacientes mais jovens, dava palavras de conforto a mães aflitas, segurava mãos de desconhecidos que, como ela, lutavam contra doenças implacáveis. Descobriu que, mesmo fragilizada, podia ser luz para alguém. E essa descoberta mudou algo dentro dela. Se Leonardo havia escolhido o caminho da fuga, ela escolheria o da resistência. Não deixaria sua vida ser reduzida à narrativa de vítima. Seria lembrada como alguém que lutou até o fim, com coragem e dignidade. Helena começou a ganhar reconhecimento dentro do próprio hospital. Enfermeiras comentavam sobre sua serenidade, médicos se impressionavam com sua resiliência, e pacientes encontravam nela um espelho de coragem. Alguns jornalistas chegaram a procurar histórias de pessoas que, mesmo enfrentando doenças severas, inspiravam outros com sua força. Mas Helena sempre recusava entrevistas. Não queria que seu sofrimento virasse espetáculo. Sua luta era íntima, verdadeira, e deveria permanecer distante dos holofotes que um dia tanto a machucaram. Enquanto isso, Leonardo vivia uma realidade paralela. Seus gols ainda enchiam estádios, mas já não arrancavam aplausos unânimes. Parte da torcida vaiava quando seu nome era anunciado, algo impensável alguns anos antes. Os jornais esportivos passaram a misturar análises de suas atuações com críticas à sua vida pessoal. Manchetes cruéis circulavam em sites: um craque em campo, vilão fora dele. A cada vitória, a lembrança de Helena surgia como sombra. A cada derrota, o abandono era usado como justificativa para a queda de rendimento. Mesmo blindado, Leonardo começou a sentir a pressão. No vestiário, alguns companheiros comentavam em voz baixa. Em viagens, os olhares não eram mais apenas de admiração. Alguns patrocinadores romperam contratos, alegando incompatibilidade de valores. Mas ele se recusava a admitir culpa. A carreira é minha prioridade. Ninguém entende o que eu vivo, dizia a si mesmo, como um mantra para justificar escolhas que sabia serem indefensáveis. Helena acompanhava tudo à distância. Às vezes, durante as longas horas de tratamento, via notícias passando nas televisões da sala de espera. Não sentia prazer em vê-lo ser criticado, mas tampouco conseguia ignorar o contraste. Enquanto ele lutava para manter uma imagem impecável, ela apenas lutava pela vida. O peso das prioridades nunca fora tão claro. As noites eram os momentos mais difíceis. Sozinha em casa, cercada por lembranças, Helena revisava mentalmente a vida que tiveram juntos. As viagens, os beijos escondidos nos becos da adolescência, a promessa de que jamais se abandonariam. Tudo parecia tão distante, quase como se tivesse acontecido a outra pessoa. Por vezes, levantava-se para abrir álbuns de fotografia. Ao olhar as imagens sorridentes de um casal apaixonado, sentia a dor de uma pergunta que nunca teria resposta: de em que momento o amor dele acabou? Ainda assim, sua escrita no diário se intensificou. O caderno já não bastava, e ela passou a encher vários. Cada um com uma capa diferente, todos guardando sua história em detalhes. Escrevia não apenas sobre a doença ou sobre Leonardo,
mas sobre si mesma, sobre a mulher que descobria dentro dela. Era como se cada palavra fosse um tijolo de reconstrução, uma forma de erguer algo sólido em meio às ruínas. Um dia, durante uma consulta, uma médica leu um trecho do diário que Helena havia deixado escapar. Emocionada, disse: "Você precisa publicar isso. Suas palavras podem ajudar muita gente." Helena sorriu, mas negou. Ainda não se via como escritora, tampouco queria expor publicamente seus sentimentos. Mas a ideia plantou uma semente. Quem sabe, um dia, sua voz poderia ecoar além das paredes frias do hospital. Enquanto isso, Leonardo enfrentava uma sequência difícil no clube. Lesões começaram a surgir, algo comum na idade, mas agravado pela pressão constante. Ele já não era o garoto imbatível que corria incansável pelos gramados. O corpo dava sinais de desgaste, e a mente, perturbada pela imagem pública arranhada, não ajudava. Seus empresários sugeriam que se concentrasse mais em melhorar sua imagem. "Você precisa mostrar sensibilidade, Léo. O público gosta de histórias de redenção." Mas ele recusava. Orgulhoso, acreditava que poderia calar críticas apenas com gols. Não percebia que, para muitos, os gols já não eram suficientes para apagar a mancha moral que carregava. Helena, por outro lado, começava a construir uma nova rede de apoio. Pessoas que conhecia no hospital, voluntários, até vizinhos que pouco falavam com ela passaram a se aproximar. Sua fragilidade física contrastava com a força espiritual que transmitia. E, pouco a pouco, a mulher que fora descrita apenas como a esposa abandonada começava a ser vista como inspiração silenciosa para quem a conhecia de perto. Mas havia dias em que a dor a esmagava. Havia manhãs em que não conseguia levantar da cama, em que a solidão se tornava insuportável. Nessas horas, lembrava-se da frase cruel de Leonardo e chorava até adormecer novamente. Era humano fraquejar, mesmo sendo forte. O divórcio foi oficializado. Documentos assinados, patrimônios divididos, uma história encerrada no papel. Para Leonardo, era um ponto final. Para Helena, era apenas o início de uma nova fase, mesmo que dolorosa. Ela sabia que, a partir dali, não poderia mais esperar nada dele. E, de certa forma, essa certeza trazia alívio. No último dia em que se viram frente a frente, em uma audiência final, Helena o observou por longos segundos. Ele estava impecável, como sempre, mas havia em seus olhos um vazio que antes não existia. Talvez fosse apenas cansaço, talvez fosse o peso das escolhas. Ela não disse nada. Apenas pegou sua bolsa, levantou-se e saiu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não precisava mais olhar para trás. Naquela noite, ao escrever no diário, deixou registrado: "Hoje, finalmente, me libertei. Não dele, porque dele eu já estava livre há tempos, mas da esperança que me prendia." E, com essa certeza, encerrou a primeira etapa de sua nova vida. Uma vida marcada pela dor, sim, mas também pela descoberta de que, mesmo quebrada, podia seguir em frente. O divórcio, que para Leonardo parecia apenas mais uma formalidade jurídica, tornou-se para Helena uma marca definitiva. As páginas dos jornais estampavam diariamente novas manchetes sobre o caso. "O craque que abandonou a esposa doente", diziam. As entrevistas de comentaristas de TV eram carregadas de indignação, e programas sensacionalistas exploravam cada detalhe. Helena, porém, não assistia a nada disso. Não tinha forças para reviver, em rede nacional, a dor que já carregava em silêncio. No entanto, a exposição da sua história começou a atrair olhares inesperados. Pessoas de diferentes lugares do país enviavam cartas, mensagens de apoio, pequenos presentes.
mulheres que também haviam sido abandonadas em momentos de fragilidade, homens que haviam cuidado de esposas doentes até o fim, jovens que viam em Helena um exemplo de resistência. Cada envelope que chegava pelo correio era um lembrete de que ela não estava completamente sozinha. No hospital, médicos passaram a utilizá-la como exemplo para pacientes em crise. Olhem a força dessa mulher, diziam. Mas Helena não se via como forte. Sentia medo, dor, incerteza. Apenas escolhia não se entregar. Não é força, é sobrevivência, respondia com humildade. Enquanto isso, Leonardo mergulhava em sua vida de excessos. Entre viagens para ilhas paradisíacas e festas exclusivas em mansões de milionários, parecia ignorar completamente o que deixará para trás. Suas redes sociais eram um desfile de ostentação, relógios cravejados de diamantes, carros de edição limitada, viagens em jatos particulares. Cada foto, no entanto, vinha acompanhada de uma chuva de comentários críticos. "Você tem tudo, mas não tem caráter", escrevia um torcedor. "Dinheiro compra tudo, menos dignidade", dizia outro. A imagem pública de Leonardo, construída com tanto esforço, começava a ruir. Patrocinadores exigiam explicações, marcas se recusavam a associar seus produtos a ele. O clube, pressionado por torcedores e pela mídia, limitava suas aparições fora de campo. Mas Leonardo continuava a negar qualquer culpa. "Eu sou jogador, não santo", repetia em entrevistas rápidas, tentando encerrar o assunto. Só que dentro de campo, o reflexo era inevitável. A concentração já não era a mesma. Lesões pequenas tornavam-se frequentes. O corpo, desgastado pela idade e pelo estilo de vida desregrado, já não respondia com a mesma intensidade. Os técnicos o defendiam, mas a torcida já não perdoava. As vaias ecoavam, pesadas, em estádios onde antes só se ouviam aplausos. Helena acompanhava tudo de longe, mas se recusava a alimentar qualquer sentimento de vingança. Sabia que a ruína de Leonardo não apagava sua própria dor. "O destino cuida de cada um à sua maneira", escrevia no diário. Sua energia estava voltada para outro objetivo, viver um dia de cada vez, com coragem. Os tratamentos tornavam-se mais intensos. A cada ida ao hospital, novos exames, novos ajustes de medicamentos. O corpo enfraquecia, mas a mente se fortalecia. Em determinado momento, Helena percebeu que podia transformar sua dor em voz. Decidiu, então, publicar parte de seu diário em forma de blog. O site, simples, começou discreto. Mas em poucas semanas, milhares de pessoas acessavam suas palavras. Textos carregados de sinceridade, sem máscaras, sem filtros. Helena falava sobre dor, sobre abandono, mas também sobre esperança, sobre a importância de encontrar luz mesmo em meio à escuridão. "A doença pode tomar meu corpo, mas não tomará minha alma", escreveu em um dos posts mais compartilhados. A repercussão foi imediata. Jornais que antes a retratavam apenas como a esposa abandonada agora a chamavam de a mulher que transformou dor em inspiração. Programas de televisão queriam entrevistas exclusivas, editoras ofereciam contratos para a publicação de livros. Helena, humilde, aceitava apenas algumas oportunidades, escolhendo sempre aquelas que poderiam realmente ajudar outras pessoas. Não queria fama, queria propósito. E enquanto a voz dela ecoava cada vez mais alto, Leonardo enfrentava um colapso silencioso. O craque bilionário já não rendia o suficiente. Clubes começaram a cogitar vendê-lo, empresários se afastavam, convites para eventos diminuíam. Em festas, ainda sorria e levantava taças, mas por dentro sentia o peso da solidão. Amizades interesseiras desapareciam quando os holofotes apagavam. Mulheres que o rodeavam sumiam quando o brilho do dinheiro parecia menos intenso.
Pela primeira vez em anos, Leonardo se via cercado por silêncio. Nessas noites solitárias, lembrava-se de Helena. Não por amor, talvez esse já tivesse se perdido há muito tempo, mas pela ausência de alguém que realmente se importava com ele além da fama. A imagem dela, deitada em uma cama de hospital, o perseguia como fantasma. Você me prende, você me sufoca, lembrava das próprias palavras, agora pesando como pedras na consciência. O mundo parecia inverter papéis. Helena, mesmo debilitada, tornava-se voz de inspiração. Leonardo, mesmo saudável e rico, tornava-se exemplo de decadência moral. As linhas que separavam vencedor e derrotado já não eram tão claras. Mas Helena não se deixava iludir pelo contraste. Continuava focada em sua luta diária. Entre uma internação e outra, aproveitava os momentos de respiro para escrever, para visitar instituições de caridade, para apoiar pessoas que enfrentavam batalhas semelhantes. Sua vida já não era definida pelo que perderá, mas pelo que escolhia construir apesar das perdas. A cada palavra publicada em seu blog, sentia-se mais livre. A cada mensagem recebida de leitores agradecendo pela coragem, sentia-se mais viva. Descobria, enfim, que podia ser protagonista da própria história, não apenas figurante na narrativa de um jogador bilionário. E assim, enquanto o mundo assistia à queda de um ídolo e ao florescer de uma mulher comum transformada em inspiração, os caminhos de Helena e Leonardo seguiam em direções opostas. Ele, cada vez mais preso às consequências de suas escolhas. Ela, cada vez mais liberta pelo poder da verdade e da resiliência. Com o crescimento inesperado do blog, Helena começou a receber convites para palestras em instituições de saúde, universidades e ONGs. No início, hesitou. Sentia vergonha de expor suas dores em público. Mas aos poucos entendeu que sua voz poderia ser bálsamo para muitos. Decidiu aceitar um convite de uma faculdade local para falar com alunos de enfermagem. Naquela manhã, ao entrar em auditório lotado, sentiu as pernas tremerem. Não pelo medo da plateia, mas pela lembrança de que, anos antes, costumava sonhar em ser professora. Agora, de outra forma, estava ali, ensinando lições de vida que jamais imaginara dar. Com a voz firme, contou sua trajetória, da juventude ao lado de Leonardo, a ascensão meteórica dele, a doença, o abandono, o silêncio, e, finalmente, a redescoberta de si mesma. Ao terminar, foi aplaudida de pé. Muitos choravam, outros a abraçavam em agradecimento. Helena percebeu que aquele momento não era apenas sobre contar sua dor, mas sobre transformá-la em combustível para mudar a realidade de outras pessoas. Enquanto isso, Leonardo colecionava derrotas. Dentro de campo, já não tinha o brilho de antes. Fora dele, os patrocinadores diminuíam. Tabloides internacionais publicavam reportagens comparando sua decadência com a força de Helena. Manchetes como "Ela venceu sem bola nos pés" rodavam o mundo. Para um homem que sempre se orgulhara de ser aplaudido, ver a ex-esposa tornar-se símbolo de resiliência era golpe duro no ego. Mas Leonardo não cedia. Continuava se agarrando a prazeres efêmeros. Viajava, gastava, fingia que estava bem. Porém, nas madrugadas insones, a solidão se tornava insuportável. Foi nesse contexto que começou a beber cada vez mais. No início, apenas em festas. Depois, em casa, sozinho. O álcool tornou-se companhia constante, e com ele, a máscara de confiança desmoronava. Os jornais perceberam. Leonardo Farias é visto embriagado em saída de boate, noticiavam. Craque vive noite de excessos e preocupa fãs. Os críticos já não falavam apenas de sua decadência esportiva, mas de seu colapso pessoal. O que antes era orgulho nacional agora era motivo de escândalo. Helena acompanhava com serenidade. Não desejava mal a Leonardo,
mas sabia que cada um colhe o que planta. Em seu blog, escreveu um texto que foi interpretado por muitos como indireta ao ex-marido. Não é o dinheiro que define a grandeza de uma pessoa. É a forma como ela permanece ao lado dos outros quando o dinheiro não resolve nada. O texto viralizou. Foi compartilhado por milhares de pessoas, citado em programas de TV, transformado em cartazes em hospitais. Helena, sem querer, havia se tornado voz de uma geração cansada de futilidade. Apesar da fragilidade física, recebia convites de grandes veículos de comunicação. Participou de uma entrevista em rede nacional. Vestida de forma simples, mas com olhar firme, respondeu às perguntas sem vitimização. Eu não quero ser lembrada como a mulher que foi abandonada. Quero ser lembrada como alguém que descobriu que mesmo nas maiores dores existe espaço para recomeço. As redes sociais explodiram de comentários positivos. Exemplo de força, mulher inspiradora, ela venceu sem precisar de riqueza. A cada novo passo, Helena consolidava um legado que jamais imaginara ter. Enquanto isso, Leonardo enfrentava uma sequência de derrotas que culminaram em um afastamento temporário do clube. Oficialmente, para tratar lesões. Extraoficialmente, porque já não havia clima com a torcida. Sem os treinos diários e sem a rotina que sempre o definiu, caiu ainda mais no abismo da solidão. Amigos de festa desapareceram. Mulheres sumiram. O telefone já não tocava como antes. O silêncio, antes abafado por aplausos e flashes, agora gritava. Nessas noites, sozinho em uma mansão luxuosa, Leonardo lembrava de Helena. Não da mulher frágil do hospital, mas da garota que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Lembrava da bolsa costurada à mão, das cartas cheias de incentivo, do ossinho emocionado no campinho de terra. E, pela primeira vez em anos, chorou. Não pelo fim do casamento, mas pelo fim de si mesmo. Helena, por sua vez, sentia que sua missão se ampliava. Decidiu usar parte da pensão que ainda recebia para fundar uma pequena associação de apoio a pacientes com doenças autoimunes. Com a ajuda de voluntários, alugou uma sala simples e começou a oferecer grupos de apoio, palestras e auxílio para a compra de medicamentos. O espaço logo se encheu de pessoas. Não era luxo, mas era a vida pulsando. Seu corpo, entretanto, dava sinais de que a luta seria cada vez mais árdua. Internações tornaram-se frequentes. O cansaço aumentava. Mas cada vez que pensava em desistir, lembrava dos rostos que dependiam dela. Era como se a dor se transformasse em combustível para resistir. Do outro lado, Leonardo enfrentava o início de um processo judicial movido por patrocinadores que alegavam quebra de contrato. Parte de sua fortuna estava em risco. Pela primeira vez em muito tempo, o bilionário viu o dinheiro escorrer pelos dedos. A queda parecia inevitável. E foi nesse contraste brutal que a opinião pública consolidou o veredito: vê Helena, símbolo de resiliência, por Leonardo, símbolo de decadência. O menino pobre que se tornou bilionário perderá mais do que títulos, perderá o respeito. A mulher simples, abandonada no auge da dor, conquistará mais do que simpatia, conquistará admiração genuína. O tempo, implacável, seguia seu curso. Para Helena, cada dia era uma vitória silenciosa. A doença avançava, os tratamentos se tornavam mais dolorosos, mas sua voz, paradoxalmente, ficava cada vez mais forte. O blog já havia se transformado em livro, publicado por uma editora que enxergou naquelas páginas não apenas dor, mas esperança. Entre a dor e a coragem tornou-se best-seller nacional, traduzido para outras línguas e lido por milhares de pessoas que encontravam, nas palavras de Helena, um sopro de alívio em meio às suas próprias batalhas. Na noite de lançamento do livro, a sala estava lotada. Jovens, idosos, médicos, pacientes,
Todos queriam conhecer a mulher que transformará sofrimento em literatura de vida. Helena, sentada à mesa de autógrafos, assinava cada exemplar com dedicação, olhando nos olhos de quem lhe entregava o livro. Para muitos, aquele contato era mais valioso do que qualquer remédio. Leonardo, em contrapartida, assistia de longe ao crescimento da ex-esposa. Já não tinha mais espaço nos principais clubes. Após meses de negociações fracassadas, aceitou contrato com um time de menor expressão em outro país. Para a imprensa, foi visto como rebaixamento simbólico. O craque que brilhou nos maiores palcos do mundo agora se escondia em ligas secundárias. Mas nem a mudança de ares trouxe paz. O rendimento em campo continuava irregular, os comentários sobre sua vida pessoal o seguiam. Torcedores locais, que pouco sabiam de sua história, logo descobriram a polêmica. Vaias atravessavam fronteiras. Em noites solitárias no quarto de hotel, Leonardo navegava pelas redes sociais e via postagens sobre Helena. Fotos dela sorrindo em palestras, depoimentos emocionados de pessoas que haviam mudado de vida após ler suas palavras. O contraste o sufocava. Por mais que tentasse negar, sentia inveja da paz que ela transmitia, da admiração genuína que conquistava. Era um tipo de reconhecimento que dinheiro nenhum poderia comprar. Helena, por sua vez, já não pensava em Leonardo com rancor. Nos primeiros meses após o abandono, sentia raiva e tristeza. Agora, o sentimento era outro, indiferença. Ele fazia parte de um passado que a marcou, mas não definia mais seu presente. Escreveu em um de seus diários: perdoar não significa esquecer. Significa apenas que não carrego mais o peso que não é meu. O fardo é dele. A associação que fundara crescia. Com o apoio de doações, conseguiu ampliar o espaço, contratar profissionais de saúde e oferecer tratamento básico a pessoas que não tinham acesso. Tornou-se referência em apoio a pacientes com doenças autoimunes. Helena, mesmo debilitada, fazia questão de estar presente, de ouvir histórias, de abraçar desconhecidos que viam nela não apenas uma sobrevivente, mas um farol. Enquanto isso, Leonardo enfrentava a queda financeira. Processos judiciais se acumulavam. O estilo de vida extravagante já não podia ser sustentado. Carros eram vendidos, mansões colocadas à venda, contratos rescindidos. O bilionário via sua fortuna minguar em ritmo acelerado. Mas o que mais doía não era o dinheiro que perdia, e sim o respeito que jamais recuperaria. Em entrevistas, antigos colegas de time, antes bajuladores, agora falavam abertamente. Ele tinha tudo, mas escolheu o caminho errado. Essas palavras ecoavam como sentenças. Leonardo, que sempre viveu de aplausos, agora colecionava reprovações. Helena, mesmo sabendo das notícias, não comemorava. Em palestras, ao ser questionada sobre o ex-marido, respondia com serenidade: cada um segue seu caminho. O meu, mesmo cheio de pedras, me levou a lugares que jamais imaginei. O dele, só ele pode responder. A plateia aplaudia, não pela crítica, mas pela grandeza de não se rebaixar ao rancor. No entanto, sua saúde piorava. Médicos alertavam sobre a necessidade de transplante. A fila era longa, o processo burocrático, e as incertezas muitas. Helena encarava a realidade com coragem, mas também com medo. Em noites silenciosas, escrevia cartas de despedida para familiares e amigos, não por desistência, mas por prudência. Queria deixar palavras de amor registradas caso não tivesse tempo depois. O destino, porém, lhe reservava uma última surpresa e a notícia de que poderia receber o transplante em breve. Era uma chance real de prolongar a vida, embora cheia de riscos. Helena se agarrou à esperança. Amigos, leitores e admiradores organizaram campanhas de oração e correntes de apoio.
Nunca se sentirá tão cercada de carinho. Leonardo soube da notícia pela imprensa. Estava sozinho em seu quarto quando leu: Helena Duarte pode receber transplante nos próximos dias. Sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez em anos, desejou vê-la. Não para pedir perdão, talvez fosse tarde demais, mas para ao menos olhar nos olhos da mulher que ele deixou para trás e que, ainda assim, se erguera maior do que ele jamais foi. Mas Helena não queria vê-lo. Ao ser informada de que Leonardo havia feito contato através de advogados, respondeu com firmeza: minha vida não tem mais espaço para o passado. E com essa frase, encerrou de vez qualquer possibilidade de reencontro. A cirurgia foi realizada após semanas de preparação. Os riscos eram altos, mas Helena entrou no centro cirúrgico com serenidade. Seja o que Deus quiser, disse aos médicos. Do lado de fora, familiares e voluntários esperavam ansiosos. O país inteiro acompanhava pela mídia, torcendo pelo sucesso. Horas depois, a notícia foi divulgada e a cirurgia havia sido um sucesso. Helena sobrevivera à etapa mais difícil. O processo de recuperação seria longo e exigiria cuidados, mas havia esperança. E foi nesse momento que a diferença entre os dois se consolidou definitivamente. Enquanto Helena ressurgia como símbolo de superação, Leonardo se afundava em dívidas, escândalos e esquecimento. O craque bilionário tornará-se um homem comum, marcado mais pelos erros do que pelos gols. Já Helena, a mulher abandonada, tornava-se eterna na memória coletiva como exemplo de coragem. Os meses seguintes ao transplante foram um divisor de águas para Helena. O corpo, ainda frágil, reagia com altos e baixos, mas havia sinais claros de melhora. A cada exame positivo, os médicos sorriam discretamente, reconhecendo a força daquela mulher que já havia superado tanto. Para Helena, cada manhã passou a ter sabor de vitória. Abrir os olhos e sentir o coração pulsar era uma dádiva. O país acompanhava sua recuperação como se fosse novela. Jornais noticiavam seus avanços, programas de televisão exaltavam sua coragem. Helena tornou-se inspiração nacional, símbolo de resiliência. Recebeu homenagens de universidades, prêmios de organizações de saúde, até convites para encontros internacionais. Mas ela permanecia a mesma mulher simples, que valorizava mais uma conversa sincera do que um troféu reluzente. A associação que criará crescia exponencialmente. Com doações e parcerias, expandiu para outras cidades, levando apoio a milhares de pacientes. O blog, que começou como desabafo, já tinha milhões de acessos. Pessoas de diferentes países escreviam para agradecer. Suas palavras salvaram minha vida, dizia uma jovem portuguesa. Encontrei coragem em seus textos para enfrentar meu câncer, escreveu um idoso chileno. Helena lia cada mensagem com lágrimas nos olhos. Jamais imaginou que sua dor pessoal poderia gerar tanto bem. Percebeu que sua história já não era só dela, tornará-se patrimônio coletivo, uma fonte de esperança para desconhecidos. Enquanto isso, Leonardo mergulhava em seu inferno pessoal. O jogador bilionário já não era bilionário. Dívidas, processos, gastos irresponsáveis haviam dilapidado sua fortuna. Mansões luxuosas foram leiloadas, carros importados vendidos às pressas, iates confiscados. Vivia agora em uma casa menor, longe dos holofotes, tentando se esconder da imprensa que um dia o idolatrara. Mas o pior não era a falência financeira. O pior era o vazio existencial. Sem futebol em alto nível, sem aplausos, sem dinheiro, sem amigos, Leonardo descobriu a solidão absoluta. Olhava para trás e via apenas escolhas que o afastaram de tudo o que realmente importava. Às vezes, se perguntava se teria sido diferente se tivesse permanecido ao lado de Helena. A resposta doía, porque sabia que sim. Em entrevistas raras, quando aparecia, parecia abatido, envelhecido. O brilho nos olhos havia desaparecido.
Falava de o recomeço, de os erros do passado, mas ninguém mais acreditava. Para a opinião pública, Leonardo Farias não era mais ídolo, era lição. Um exemplo de como o sucesso pode se perder em segundos quando se esquece do essencial. Helena, por sua vez, alcançava o auge de sua jornada. Mesmo debilitada, escreveu um segundo livro, A Vida Vale Mais que o Ouro, no qual refletia sobre o valor da simplicidade, da dignidade e do amor verdadeiro. O lançamento foi um evento emocionante. Leitores formaram filas quilométricas, muitos levando flores, cartas, lembranças. Para eles, Helena não era apenas uma escritora, era alguém que havia dado sentido à palavra esperança. Mas Helena sabia que sua vida ainda era marcada pela fragilidade. O transplante prolongara seus dias, mas a doença não desaparecera completamente. Vivia cada momento como presente, consciente de que o futuro era incerto. Essa consciência, porém, não a entristecia e libertava. Sabia que a morte não era inimiga, mas parte da vida. E enquanto tivesse tempo, usaria cada segundo para deixar marcas de luz. Certa noite, durante uma palestra transmitida ao vivo para milhares de pessoas, Helena disse: "Todos nós seremos esquecidos um dia. Mas o que fazemos enquanto estamos aqui pode ser a diferença na vida de alguém. Não se trata de fortuna, títulos ou poder. Se trata de presença, de amor, de coragem." Essas palavras ecoaram pelo país, citadas em jornais, compartilhadas em redes sociais, ensinadas em escolas. Tornaram-se parte de seu legado. Do outro lado, Leonardo assistia à transmissão pela televisão. Estava sozinho, com uma garrafa pela metade na mesa. Ao ouvir aquelas palavras, chorou silenciosamente. Não de orgulho, mas de arrependimento. Percebeu, tarde demais, que o verdadeiro ouro que tivera nas mãos não foram os contratos milionários, mas a mulher que um dia acreditou nele quando ninguém acreditava. E ele a perderá. Nos últimos meses de sua vida, Helena alternava dias bons e ruins. Em alguns, caminhava pelos jardins da associação, conversava com pacientes, ria com voluntários. Em outros, precisava permanecer em casa, exausta. Mas mesmo nos dias mais difíceis, mantinha o hábito de escrever. No diário que agora somava dezenas de volumes, registrava as suas últimas reflexões. Se um dia minhas palavras chegarem a quem mais precisa, saberei que não vivi em vão. Quando sua saúde se agravou de vez, o país inteiro se mobilizou em orações. Notícias sobre sua internação dominaram as manchetes. E numa manhã serena, cercada por familiares e amigos próximos, Helena partiu. Não partiu derrotada, mas vitoriosa, deixando atrás de si um legado imenso. O funeral reuniu milhares de pessoas. Filas se formaram para prestar homenagem. Políticos, artistas, médicos, pacientes, todos estavam lá. Mas não eram os nomes famosos que importavam, e sim o povo comum, aqueles que haviam sido tocados por suas palavras. Entre flores e lágrimas, a certeza era unânime, Helena Duarte não seria esquecida. Leonardo não compareceu. Talvez por vergonha, talvez por covardia. Assistiu de longe pela televisão, sozinho em sua sala. Ao ver as imagens de multidões homenageando a mulher que ele abandonara, sentiu o peso definitivo de suas escolhas. Entendeu, naquele instante, que não havia volta. Nos dias seguintes, escreveu uma carta que jamais enviou. Helena, você foi minha maior vitória, e eu não soube reconhecer. Hoje, tudo o que me resta é o arrependimento. Que o mundo saiba que você foi maior do que qualquer título que conquistei. A carta ficou guardada em uma gaveta, esquecida como ele próprio. O tempo passou, e a história de Helena continuou a ecoar. Livros, filmes, documentários foram produzidos sobre sua vida. Escolas batizaram bibliotecas com seu nome. A associação que ela fundou tornou-se Fundação Internacional, ajudando pessoas em vários países. Sua voz, registrada em textos e palestras, nunca se calou.
já Leonardo desapareceu aos poucos do noticiário. Sem carreira, sem fortuna, tornou-se apenas memória amarga. Para alguns, símbolo de queda. Para outros, lembrete de que sem amor, nenhuma vitória dura. E assim, o destino escreveu o final dessa história. De um lado, o jogador bilionário que abandonou a esposa doente e colheu a solidão. Do outro, a mulher que, abandonada, encontrou força para transformar dor em esperança e se tornou eterna. Helena Duarte não venceu campeonatos, não ergueu taças, não estampou contratos milionários. Mas venceu a vida de um jeito que ninguém jamais poderia imaginar, com dignidade, coragem e amor. E essa, no fim, foi a vitória mais importante de todas. E essa foi a história de Helena Duarte e Leonardo Farias, um jogador que tinha tudo, mas escolheu perder o que mais importava. Enquanto ele colheu solidão, ela transformou dor em esperança e deixou um legado eterno. Histórias como essa nos lembram que dinheiro e fama passam, mas amor, coragem e dignidade permanecem para sempre. Se você se emocionou com essa narrativa, já deixa o seu like para apoiar nosso trabalho. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana trazemos histórias impactantes que vão mexer com você. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa refletir sobre o verdadeiro valor da vida. Aqui, cada história é mais do que entretenimento, é um convite para sentir, refletir e transformar. Até a próxima história.